Tudo bem, pessoal? Sou Bruno Giáquero, estamos aqui em mais uma edição do Papo de Vinho, nessa edição focada na papo bem mineiro, sobre vinhos mineiros, sobre história que está acontecendo aí no dia a dia, o que vem crescendo, o que vem apontando aí para nós de novidade. Vamos falar um pouco sobre isso. Bom, eu sou o Gustavo, também do Seu Vinho, e hoje a gente trouxe dois convidados que são super especiais para a gente. A Isabela, que o Bruno vai poder falar um pouquinho, e o Pablo, que desde que eu me conheço no mundo dos vinhos, o Pablo já está ali praticamente juntos, né? Começou mais ou menos quando, Pablo? Eu comecei em 2007. Então foi praticamente junto, eu comecei em 2005, né? E eu e o Pablo, a gente sempre trabalhou, ou ele como importador e eu trabalhando em restaurantes. Depois o Pablo com o bar, a gente sempre fez algumas ações em conjunto, e o Pablo é uma referência icônica no mundo dos vinhos aqui de BH, faz um trabalho sensacional. Né? Abrindo portas, garrafas e servindo taças, que melhora bastante aí o nosso consumo de vinhos na capital. Isso aí. E aqui com a gente, Isabela Peregrino, enóloga, viticultora, consultora e enologia e legislação sanitária, né? Sendo responsável por todo o setor de elaboração de vinhos mineiros. Estamos aí falando de vários rótulos, já teve seus vinhos premiados, diversos concursos nacionais e internacionais. Hoje leva seu nome, responsável por várias vinícolas, né? Como Maria, Estrada Real, Primeira Estrada, né? Mar de Morros e, lógico, o seu projeto pessoal também, que está aqui na nossa mesa. Estamos aqui com ele na nossa taça. Prazer. Isso aí, prazer estar aqui, gente. É um prazer estar participando desse bate-papo com gente tão bacana. Bom, e você citou algumas vinícolas aí apenas, mas a Isabela está falando, são em torno de 40 vinícolas. São 40, são muitas 40 vinícolas, né? que eu sou responsável pela produção. Assustou aí, Pablo? Não, né? Já achei 3 muito. Não, e isso assim, a conversa que a gente teve um pouco antes, eu fiquei impressionado, porque eu confesso, ignorância da minha parte, eu não imaginava que teria em torno desse número de vinícolas já em operação em Minas Gerais, que a gente escuta muito que está aumentando o número de produtores, né, plantando mais vinhedos, mas não ao ponto de vinificação. Então, quando você fala que você da consultoria, né, acompanha a produção de 40 vinícolas aqui no nosso estado, é um número muito expressivo, né? É muito grande, é muita coisa. A gente já está, né, com muito mais do que isso, na verdade. Tem coisas, né, fora também, né? Eu tenho consultorias fora também, né? Tem vinícolas fora do estado que eu sou responsável também, mas só aqui em Minas a gente já está com mais de 90 projetos. Olha só. Claro, muitos deles às vezes são só o parreiral, né? Eles contam com estrutura de vinificação de prestadores de serviço, mas já são mais de 90 parreirais ao todo para a produção de vinho. Que legal. Muito legal. Então vamos lá? Fiz algumas perguntas. Antes de começar, vamos falar desse projeto pessoal seu primeiro, Isabela, que eu acho que é bem legal. O Pablo já conhecia, eu confesso que não. Já são vinhos que encantam pelo rótulo, né, o desenho, a escrita, tudo encantador. A gente está degustando o Chardonnay agora, o Chardonnay que passa por barrica, que eu estou achando ele super equilibrado, tem uma tosta aqui agradável, uma manteigada aqui no final de boca, super bacana, e com aquela fruta de polpa branca marcada que a Chardonnay geralmente entrega pra gente, né? Fala um pouquinho desse projeto pra gente. Sim, esse foi, né, quando a gente não tem mais nada, mais nenhuma sarna para coçar, a gente arruma pouca coisa para fazer. Coisa, né? Então, eu e meu marido, a gente decidiu plantar um parreiral. Ele é produtor rural em Caldas, eu moro no sul de Minas, é uma cidade pequenininha, de 13 mil habitantes, que chama Caldas, e é uma cidade muito fria no inverno, né? É uma cidade a 1.200 metros de altitude, e lá a gente faz o ciclo tradicional da videira, né? Como não é possível fazer a dupla poda, cultivar a uva no inverno, depois a gente fala sobre isso, né? Uhum. Lá a gente tem o nosso parreiral, então, em ciclo tradicional, nós temos 1 hectare, sendo metade Chardonnay e metade Vermentino. Que legal. Legal. E, então, eu escolhi esse nome, né, o Cria, porque eu sempre chamei os vinhos, todos os vinhos que eu produzia, eu falava que eram minhas crias. Você cria mim, você cria minha, são minhas crias. E na hora de realmente nomear o nosso vinho, né, eu falei assim, por que não? Então ele ser o Cria. Eu acho um nome bonito, impactante, né? Isso. Ventania Vinhedos. Ventania Vinhedos e Vinhos, e o vinho chama Cria. Mas o ciclo tradicional é para todos os vinhos brancos ou não? O ciclo depende da região, exatamente. Dependendo do município, do local onde o parreiral vai ser implantado,
você tem que adequar a região, né, a sua característica climática daquele local. Eu sempre falo que não dá para brigar com São Pedro, né? É uma briga desproporcional. Então, é melhor a gente trabalhar junto com ele do que trabalhar contra ele. Então, dependendo da região, se escolhe a melhor forma de manejo da videira. Exato. E com isso, as melhores variedades. Legal. Então, no nosso caso, como lá é ciclo tradicional, a gente sofre com chuva no verão, a gente optou por uma variedade de ciclo curto, que é o caso da Chardonnay, né? Ela é uma variedade precoce, ela brota mais cedo, e é de ciclo curto. Então, a gente consegue colher antes que o pior da chuva comece. A gente colhe a nossa uva em dezembro ainda. Isso. Então daqui a pouco tá quase. Tá quase, então. Tá quase. Olha só que interessante. E são mais ou menos quantas garrafas que vocês produzem do Chardonnay, do Cabernet Franc? Como o parreiral ainda tá em formação, né? Nós estamos com o parreiral com 5 anos, Chardonnay é uma variedade difícil de formar. A gente está produzindo em torno de 900 garrafas por ano apenas no Chardonnay, e no caso do Cabernet Franc, a uva, aí eu compro a uva, né? O nosso parreiral é Chardonnay e Vermentino, né? Que são 2 brancas. Cabernet Franc eu compro a uva, uma uva assim de dupla poda, e esse eu tenho produzido em torno de 400 garrafas por ano só. Então é uma produção bem pequena, bem exclusiva. Muito legal. E essas uvas vêm de Caldas também? O Cabernet Franc é de Andradas. Isso. Legal. Muito legal. Vamos lá? Fizemos aqui uma seleção de perguntas. Então, para a primeira aqui. Como está o vinho mineiro nesse momento? Depois de um pouco mais de uma década que estão entrando bem no mercado? Estão entrando bem, a gente tem visto aí uma curiosidade grande, né, em relação ao produto. O consumidor tem ficado mais interessado, tem procurado saber, tem valorizado, tem tido várias feiras, vários restaurantes que vão se especializando nessa área. Então é um mercado crescente que tá em expansão. E nesse mesmo sentido, Pablo, no Cabernet, por exemplo, que é onde você atua e faz um trabalho mais forte, a aceitação do vinho mineiro para o público de Belo Horizonte, para o pessoal da cidade, é grande? O pessoal responde bem? Responde bem. Eu acho que por um bom tempo foi muito pela curiosidade, né, de temos vinhos além de café, além de queijo. E acho que bem no início, assim, há uns 8 anos atrás, quando a distribuição começou a ficar mais intensa, assim, né, mais fortalecida na cidade, ainda tinha um certo preconceito, e hoje é mais acho que é como curiosidade, e também muitos vinhos começaram a ficar mais famosos, né, Maria, até Bárbara Leodora, Luiz Porto, Casa Geraldo. Casa Geraldo. Casa Geraldo eu não tenho, mas a gente vende bastante, assim, a reposição é recorrente, e acho que os brancos são muito frescos, né? Eu acho que tem uma aceitação super fácil, os espumantes também, e tá indo bem, eu vejo com bons olhos, assim. Eu confesso que no início eu tinha um pouco de preconceito. Mas a gente venceu esse preconceito. Sim. Isso é bom, né? É muito legal isso, né? Isso é muito massa de acompanhar essa evolução, e por isso que eu te fiz essa pergunta. Os 2 últimos lugares que eu trabalhei, quer dizer, o que eu estou trabalhando hoje, né, que é dentro de um hotel, e o restaurante que eu trabalhei anterior, a gente tinha uma venda muito expressiva de vinhos brasileiros, de vinhos, principalmente no Pacato, no restaurante que eu trabalhava, de vinhos mineiros, mas os vinhos mineiros propriamente dito praticamente era comprado por turistas, pessoas de fora que vinham conhecer a gastronomia, que vinham conhecer um pouco da nossa cultura e queriam conhecer os nossos vinhos. O Belo Horizontino propriamente dito vendia pouco vinho mineiro. Hoje, dentro do hotel, para estrangeiro eu vendo muito vinho mineiro, e eles acham interessantíssimo, eles acham legal saber que tem essa produção de vinhos de alta qualidade, e aceitam eles de uma forma muito melhor do que
a própria pessoa da cidade, né? Que a gente ainda tem um pouquinho daquele complexo vira-lata, né? A gente falava mais isso antes, de achar que o que vem de fora é melhor. Mas eu acho que está quebrando, assim, aos poucos, né? E aqui em Minas Gerais também. E uma coisa que eu não sei se vocês já estão sabendo, porque foi muito recente, foi no dia 8, 9 e 10 desse mês de novembro, teve a Essência dos Vinhos de Lisboa, né, que é uma feira muito grande que acontece em Portugal, acontece em fevereiro no Porto e agora em novembro em Lisboa. E teve um stand de Minas Gerais dentro da Essência dos Vinhos apresentando vinhos mineiros. Sim. Então teve alguns produtores que estavam lá em Lisboa com alguns rótulos e assim, o pouco que eu fiquei sabendo, que eu fui procurar saber com outros produtores portugueses como foi a aceitação, e eles falaram que foi muito legal, teve um movimento muito grande de portugueses com curiosidade, né, de saber Sim. o que é vinho brasileiro e o que é vinho mineiro, propriamente dito. Então a gente está alcançando aí territórios que eu acho que há 10, 15 anos atrás a gente não imaginava que iria alcançar, né? Isso é muito interessante. O fundamental é ter qualidade, né? Sim. O vinho tem que ter qualidade para conseguir vencer esses preconceitos, essas barreiras, né? Se não tiver qualidade, não adianta. Por mais que a gente faça esforço, que faça marketing, aí não vinga, né? Mas tendo qualidade, a repercussão dessa feira foi muito boa entre os produtores. Tinha vinhos que eu elaboro lá. Que legal. Tinha. E um outro detalhe também, eu sei que não está no script, mas porque vai pegando no assunto. Lógico, vamos nessa. Que eu acho que é muito legal da gente pensar, é porque durante muito tempo a gente tentava achar nos vinhos brasileiros, de uma forma geral, não só os vinhos mineiros, algo que a gente já estava adaptado ou já tinha acostumado com vinhos de fora. Então a gente queria o frutado intenso do argentino, com aquele corpo mais volumoso, ou aquela nota mais vegetal, mais herbácea do chileno, né, aquela pimenta mais marcada, e a gente não achava isso nos nossos vinhos, né, e talvez os vinhos brasileiros com um aporte maior de acidez, e para alguns, principalmente naquela época, a acidez não era algo bom. Hoje a gente entende que a acidez é algo ótimo, necessário para o vinho. Então acho que aceitar o vinho brasileiro como ele realmente é, entender o nosso terroir e aceitar isso, eu acho que também quebrou paradigmas, né? Quebrou um pouco aí esse preconceito. Então, ter qualidade e entender o que o nosso terroir consegue entregar é o principal para a gente poder trabalhar melhor o nosso vinho, né? Sim, com certeza. Que é característica própria, né? Cada região vai desenvolvendo a sua. Sim. Antes, o vinho brasileiro... Acho que eu comecei a prestar atenção no vinho brasileiro a partir de uma degustação que você fez. Acho que você fez, acho que foi você que fez. Lá no Santa Fé. Nossa, isso faz tempo, hein? Faz muito tempo. Lá para 2012, tempo. Por aí. Foi 2013. Mais ou menos isso. E a depressão lembra coisa antiga. E assim, na época eu consegui juntar aleatoriamente vários vinhos brasileiros, alguns que nem existiam mais. Né? Por exemplo, nessa ocasião a gente degustou alguns vinhos tintos produzidos pela família Gás aqui no Brasil, que no começo da operação deles eles produziam vinhos tintos também, além dos espumantes. E hoje não tem mais essa operação de vinhos tintos, né? E eu tinha alguns guardados comigo da época que eu trabalhei com eles, de um dos lugares que eu trabalhei. E a gente colocou tudo às cegas naquele dia, cegas, né? Foi massa. E a gente colocou Itália. Foi isso mesmo. E tinha um vinho simples e tinha alguns vinhos interessantes ali também, né? Da Miolo, da Valduga, algumas outras coisas. E aquele dia foi legal mesmo, cara. Não, nem lembrava disso. Olha que interessante. Isso foi massa. Isso é bom. E aí, mas o que eu ia falar? Esqueci. De quando você começou com o vinho brasileiro? Não, mas... Você começou a prestar atenção no vinho brasileiro em 2012. Mas eu acho que assim... o que o mercado faz é a comparação com o vinho que vem de fora. Acho que tem uma dificuldade com a característica do vinho brasileiro, talvez pela acidez, assim, e também de lá pra cá acho que mudou muito e tudo evoluiu, né? O vinho se tornou até um pouco mais macio, mais fácil para as pessoas entenderem na boca e tal. Mas a grande comparação é o preço, né? Porque às vezes o vinho chega... Eu sei que tem um custo de produção mais alto, aí acho que você vai poder falar melhor do que eu, lógico. Mas como chega na ponta um vinho com um preço um pouco mais elevado, o consumidor diretamente já relaciona assim... mas como assim? Um vinho que é relativamente simples, é muito mais caro do que um
XPTO lá da Argentina, Chile, enfim. Acho que começa com isso, mas quando você quebra essa barreira, a pessoa começa a ver que o vinho é bom, ali, que o vinho tem qualidade e que vale a pena apostar, né? Assim, sim. Eu acho que são muitos movimentos que a gente precisa ficar fazendo para abrir garrafa e colocar para o pessoal para quebrar essas barreiras, né? E principalmente aqui no Brasil, não só vinho, né? Brasil, tudo é muito caro, mas no mundo dos vinhos, os impostos e afins é muito cruel, né? Então... a gente tem um sócio majoritário, né? Sim. Que recebe antes de você, independente se você receber ou não. Ou não. Né? A partir do momento que ele emite a nota... Já era. Ele vai receber. Se você vai receber, se o boleto vai ser pago ou não, aí é o seu risco, né? Mas é o sócio que todos nós temos. E um outro detalhe também que eu acho, igual, por exemplo, na sua produção, a gente está falando aqui de centenas de garrafas, não chega a 1.000 garrafas. Você colocar isso no mercado, nesse volume... O preço do rótulo vai ficar mais alto, o preço da cápsula vai ficar mais alto, o preço da rolha da garrafa, porque você não vai comprar milhares de garrafas, não vai rodar milhares de rótulos, então você não vai conseguir... E o poder de negociação é menor, né? Muito menor, então isso aí também agrega muito valor ao produto final, né? Mas realmente, quando a gente está trabalhando na ponta, quando você oferece um vinho brasileiro ou mineiro de um valor específico e as pessoas veem que tem outras opções de outros países naquele preço para menos, o pessoal fala, mas aí não, vou tomar isso aqui. Mas é um trabalho de formiguinha que a gente tem que fazer, né? Assim, e eu acho que a gente está fazendo tá sendo bem relativamente bem. Sim. Né? Vamos lá? Vamos lá. Acho que para todos aqui, né? Como podemos descrever o terroir mineiro? Primeiro por você, Isabela, porque acho que a gente tem mais a visão do restaurante, do dia a dia, e você ali da terra mesmo, né? Você tá ali dia a dia. O que você diria? É tão variado, depende muito do local, né? Depende do manejo que você está usando, né? Então, os vinhos mineiros, por exemplo, estão ficando mais conhecidos, principalmente os que são de manejo de dupla poda, né? E a dupla poda é a inversão do ciclo da videira para a colheita da uva no inverno. E só determinadas regiões conseguem fazer, né? Então, são regiões aí de altitude entre 600 e 900 metros, 1.000 metros no máximo. Geralmente aí ondulado, né? O relevo ondulado, meio encosta, parreirais bem iluminados, colhidos no inverno, que aí a gente tem as 3 características ótimas da maturação da uva, né? Tempo seco, dia ensolarado, noites frias. Então, esses fatores, né, trazem uma maturação da uva excelente e a gente consegue fazer vinhos aí de qualidade, né, para poder envelhecer bem. Então, em todas essas regiões... Desculpa. Não, vai. Em todas essas regiões que tem plantio de videira, tem essas características de tempo seco, ensolarado e noites frias. Até lá para Goiás... Esse é Grão-Mogol tem noite fria? Tem. É engraçado. Existe isso lá? Não, mas existe. Claro, se você pensar em inverno, né? Você vai ter uma noite mais fresca. Até mesmo fora. Né? Se você pensar nas regiões de colheita na Europa, por exemplo, o verão do Mediterrâneo, ele é seco e ensolarado. Tá ficando mais quente. Né? Não era tão quente antigamente, mas as noites em si continuavam sendo frescas por causa do vento lá, né? Então, a gente traz aí essas características que são as ideais para a nossa característica de inverno, né? Mas a gente tem que inverter o ciclo, porque a videira, naturalmente, por ela sozinha, ela vai produzir no verão. Então, entra aí, porque o terroir não é só a parte de campo, né? Ele envolve o ser humano também, o efeito que o ser humano exerce naquele ambiente, né? Então a gente entra nessa questão do manejo. A gente traz o manejo para a época que é mais adequada para nós, mas nem todo mundo consegue fazer dupla poda, né? Como o nosso caso, por exemplo. Regiões muito altas, né? Onde o inverno é mais rigoroso, não consegue inverter o ciclo, faz o ciclo tradicional no verão. Buscando variedades adequadas, aí você vai ter uma outra característica, né? E quando a gente pega, porque assim,
Quando a gente começou a conversar, já quebrou muito minha cabeça, porque eu não imaginava essa quantidade de vinícolas em Minas Gerais e tampouco essa variedade de possibilidades dentro do nosso estado. Mas o solo propriamente dito, de uma forma em geral, como que a gente poderia descrever o solo aqui de Minas Gerais? É extremamente variado, depende da região também, sim. A parte de solo é muito variada. O sul de Minas, por exemplo, tem uma característica, a região cafeeira ali entre Três Corações, São Gonçalo do Sapucaí, Três Pontas, ali tem uma outra característica, mas para a região do Cerrado vai ser uma outra. Então, cada um desses lugares vai tendo características diferentes também. Isso é muito interessante. Isso é interessante. A gente fala que o Brasil é um país continental, né? Quando perguntam qual que é a uva mais emblemática do Brasil ou algo parecido, eu falo, não tem como a gente já ter uma uva emblemática num país da dimensão que o nosso tem e com as características tão diferentes entre as regiões, né? A gente não pode cravar a Merlot ou a Cabernet Sauvignon ou a Tannat, que durante um tempo também foi considerada por alguns como a melhor uva para o Brasil, lá no extremo sul talvez, mas a gente está vendo esse cenário então dentro de Minas Gerais também. Sim, né? Minas Gerais, você pensar do tamanho da França. Olha quantas regiões diferentes, né, quantas características diferentes se tem dentro da França. Nós vamos ter essa mesma diversidade dentro de Minas Gerais. Eu acho que a gente não tem essa noção, né? Assim, a gente sabe que Minas Gerais é um estado muito grande, mas essas proporções, assim, de colocar, comparando com a França, por exemplo, e as possibilidades que ele tem, eu, pelo menos, nunca tinha pensado por esse lado, assim. Nós fizemos um experimento na EPAMIG, né? A EPAMIG é a empresa de pesquisa agropecuária de Minas Gerais. Eu fui enóloga da EPAMIG por 7 anos. E dentro da EPAMIG, lá em Caldas, fica a unidade, né, de estudo, né, em viticultura e enologia, trabalha só com isso, a EPAMIG de Caldas. Nós fizemos um experimento que chamava Syrah Regiões. Como a Syrah é a variedade mais cultivada na dupla poda, e nós tínhamos parreirais de idade próxima, com as mesmas características, né, espaldeira, mesmo espaçamento de implantação, plantadas mais ou menos na mesma época, cultivadas de forma muito parecida. Nós fizemos por 3 ou 4 anos repetição, vinificações, né, experimentais das uvas dessas regiões. E fizemos toda a parte de levantamento de dados, né, dos parreirais, dos vinhos, e esse artigo já foi publicado. E lá deu para separar perfeitamente as regiões, né? Algumas regiões se agrupam, outras regiões se diferenciam com base no solo, com base nas características do vinho. Então é muito interessante, tem muita diferença. Engraçado isso, né? É muito legal. Hoje, a gente escutou durante muito tempo, eu pelo menos quando eu comecei a estudar dessa época, então você vai lembrar, que se falava que onde se produzia excelentes cafés não se produz bons vinhos. E ao contrário também, onde se produzia excelentes vinhos não se produz bons cafés. Né? Então, assim, ali principalmente no hemisfério norte, é raro a gente encontrar um terroir de excelência de café, em contrapartida aqui no hemisfério sul, pegar na América do Sul, África e tudo mais, você vai ter excelentes cafés. E hoje não. Hoje a gente vê que onde se produz ótimos cafés, também se produz ótimos vinhos. Tem noção de quanto que foi essa virada de chave, assim? O café, ele costuma ser um direcionador para a gente quando a gente vai falar de dupla poda. Às vezes tem uma pessoa que quer saber se na área dele é possível cultivar uva com o manejo de dupla poda. A gente pergunta, tem café por perto? Fala, tem um produtor de café, ou eu produzo café. Fala, então pode plantar tranquilo que vai dar certo. Porque o café não tolera geada. O café não tolera geada. Então ele é plantado em regiões onde o inverno não é tão rigoroso. Só que ele se beneficia das mesmas características, né? O tempo seco, dia ensolarado, noite fria, tudo isso também impacta na qualidade do café. E na dupla poda está atrelado a isso, né? Então os dois acabam indo ali meio que juntos. Sim. Isso. A pesquisa na EPAMIG foi a partir de quando, assim, que vocês começaram? A dupla poda, o parreiral, o primeiro foi implantado em 2000. 2000. O primeiro artigo foi publicado em 2005. Isso relacionado à dupla poda, né? Entendi. Agora, a Estação Experimental de Viticultura e Enologia de Caldas foi instalada em 1936. Olha isso. Então, essa estrutura já existe. Nós estamos falando de quase 90 anos. Quase 90 anos. 1936 foi instalada por Getúlio Vargas.
É né? mesmo? Eu não tinha essa noção. Sim, lá em Caldas foi a estação de Caldas, Jundiaí e Caxias do Sul. As 3 foram instaladas na mesma época e desde 1936 a estação tá pesquisando viticultura e enologia, desde sempre. Então a gente fala muito da dupla poda, é o que ficou mais famoso, né? Mas tem várias outras pesquisas realizadas lá que também trouxeram avanços enormes para a viticultura, não só mineira como nacional, né? A questão de produção de muda enxertada, que o Brasil não produzia, né? O Brasil importava todas as mudas de videira, né, dele. O Brasil hoje produz muda de videira enxertada. Seleção de clones não abortivos de Bordeaux, que é uma uva muito cultivada no Brasil, né? Isabel e Bordeaux são as uvas mais cultivadas no Brasil para produção de suco, vinho comum, né? Uhum. Vinho de mesa. E a Bordeaux tem um problema muito sério de aborto, ela perde muita produção. E na EPAMIC foi selecionado um clone, 2 clones, na verdade, não abortivos, que já estão no mercado, são plantados. Você sai de uma produção na espaldeira de 2 quilos no máximo por planta para 5 quilos. É um ganho muito grande de produtividade. Sim. Questão dos espumantes na Serra da Mantiqueira, também é trabalho da EPAMIG. Seleção de novas variedades para manejo em dupla poda. Então tem vários experimentos, várias coisas acontecendo. Se a gente for bem atrás no tempo, quando começou a produzir vinhos aqui no Brasil, um dos primeiros lugares foi aqui em Minas Gerais. Eu não sabia disso até pouco tempo atrás, lá na região de Diamantina, propriamente dito. Sim. Né, os jesuítas, quando eles começaram a plantar seus vinhedos e tudo mais, na época ainda da colonização, aqui eles tinham muito mais... tinha muito mais o apelo de produção de vinhos do que no sul. O sul foi ter esse apelo quando os colonos italianos chegaram, né? Sim. No século XIX já. Então, Minas Gerais, a gente não lembra disso sempre, mas teve na história do vinho brasileiro aí desde sempre. Sim, então, Caldas se a gente foi pensar um produtor que antigo. em 1936 já tinha um histórico de estudos e tudo mais, né? Isso a gente nem se fala isso, né? Engraçado. Sim, Deveríamos Andradas, Caldas, isso, né? Eram grandes produtores de uva e de vinho. Sim. Vou deixar outra pergunta aqui. Continua, já. Acho que a gente vai fugir disso aí. Vai desculpa. deixar aqui, segue. Mas, Isabel, quando a gente pensa assim, que eu pensei nisso aqui agora, quando os vinhedos, então, os primeiros vinhedos de dupla poda começou no início dos anos 2000, né? Sim, os experimentais, sim. O primeiro vinhedo comercial, ele foi implantado em 2004, 2005. Então a gente já está falando aí de vinhedos com 20 anos, mais ou menos. Você tinha essa noção dos vinhedos na cidade? Eu imaginava que era... tipo, quase 10 anos a menos. Eu imaginava que ia ter uns 15, 16 anos, se muito, assim. Já se tem uma noção hoje de quanto tempo, qual que é a vida útil de uma videira de dupla poda? Ainda não, porque é algo que está acontecendo agora, né? Mas o parreiral mais antigo é esse que está com 20 anos, é o do Primeira Estrada, em Três Corações, e todo ano ele está produzindo muito bem. Que era essa a outra pergunta que eu ia fazer, porque... Tem também, diz a lenda, né, que o vinhedo, quanto mais antigo, vai perdendo. Talvez vai produzir menos, mas com qualidade consideravelmente melhor. E isso está acontecendo aqui. Está acontecendo, muito perceptível, porque eu trabalho com vários parreirais de várias idades diferentes, né? Então, Syrah novo, por exemplo, todo ano tem Syrah novo chegando na minha mão. E também os parreirais mais antigos. E eu tenho visto uma evolução muito grande na qualidade do fruto, qualidade dos vinhos, a partir aí dos 13 anos de idade de planta, por exemplo. Ela toma um grau de melhoria muito grande e esses parreirais, essa parcela principalmente, a mais antiga, ele está com uma qualidade muito superior aos outros. E como que funciona? Vocês separam por lote Depende. Mais jovem? Tem produtores que separam, tem uns que não separam, né? Eu sou enóloga de uma prestadora de serviço, né, grande. Nós fazemos vinho para 22 empresas. E lá tem de tudo. Tem os que separam, tem quem não separa, tem quem junta tudo. Então depende muito do que o produtor quer. Mas você tendo a possibilidade de separar, melhor. Né? Tem vinícolas, por exemplo, Bárbara Leodora, a gente vinifica cada parcela separado. Porque tem um Syrah leve também, não é? Tem, porque isso também leva a produzir vinhos diferentes. Então, Syrah Nouveau. Tem o Syrah, tem Syrah leve, tem Syrah clássico, tem as áreas que vão para Gran Reserva. Com o passar dos anos, a gente já vai sabendo, né? Que a área 1, 2, 3
destinado para esse vinho, a área 456 é para outro, e isso se repete em outros parreirais também, né? Maria Maria, Primeira Estrada, todos que já estão aí com uma estrutura maior, né? São parreirais maiores, áreas maiores e mais velhas também. Agora, quem está começando, que tem 1 hectare, aí geralmente faz tudo Eu visitei Maria Maria, é bem interessante você ir nesses parreirais na diferença de idade. E caminhando ali, passeando, conduzindo, quando eu fui, eles ainda estavam fazendo a colheita, e acho que ainda faltava, o primeiro dele é 2012. É por aí. Então, e ainda nem tinham chegado lá, e é muito interessante você ver essa diferença, tanto do pé, quanto em volta, tudo é diferente. Sim, e as uvas, logicamente, também. No tanque é muito perceptível. A Syrah, principalmente, os primeiros anos de vinificação, né, da Syrah, os primeiros 5 anos, 6 anos de planta, é uma vinificação mais complicada. Depois a planta amadurece, né, ela sai ali da adolescência, começa a ter uma maturidade melhor, e depois do 13º ano, aí ela entra em uma fase de maturação melhor. Então quero ver o que vai acontecer quando chegar nos 30 anos. Poxa. Então, isso que eu queria saber. Há muito tempo atrás eu li. Nós estamos ficando velhos. A verdade é essa. Que uma videira começa a dar boas uvas para vinificação depois de 10 anos. Mas aí a gente vê que tem feito vinhos com 5, 6, 7 anos. Como é que é isso? São vinhos de características diferentes, né? Ela melhora realmente. Depois do 10º ano de planta, ela melhora bastante. Mas não dá pra gente esperar, né? 10 anos para começar a vinificar, né? E os primeiros anos acontece o quê? Geralmente são vinhos mais leves, faz rosé, né? Então vai direcionando para esses vinhos que são de consumo mais rápido, né? Mais jovens, mais frutados, e conforme a videira vai envelhecendo, a gente vai evoluindo para vinhos mais trabalhados, vinhos que vão para barrica, que vão ser destinados ao envelhecimento mais longo, né? Vai manejando com essa ideia. E aí que começam a aparecer os Gran Reservas, sim, da Maria Maria, exato. na Briodoro. Exato. Primeira Estrada. Há uns 10 dias atrás eu tive a oportunidade de degustar com o Guilherme no almoço da Bárbara Eleodora toda a linha deles praticamente, né? E ele me falou que eles estão fazendo um Syrah de baixa intervenção no vinho, assim, até com leveduras espontâneas, né? Sim. Leveduras indígenas e tudo mais. E ele não soube falar ainda o que vai sair, assim, né? Mas ele está com uma expectativa muito grande. Esse ano foi o primeiro ano que a gente testou lá, né? E aí? Esses vinhos de baixa intervenção aqui em Minas? Ficou interessante. Que legal. O aroma dele ficou diferente em relação aos outros, né? Claro que a gente tem que ir trabalhando com cuidado, né? Para ir conhecendo pouco a pouco o que isso vai virar. Quando usa levedura, né, indígena, é o que está ali, né? Pode vir bem, como pode vir mal. Então, o que a gente optou esse ano? A gente separou uma parte da uva, elaboramos o vinho tradicional e fizemos também uma parte com levedura selvagem. E aí já vimos a diferença. E a partir daí, a gente vai aumentar um pouco o lote e vai começar a fazer outras experimentações. Legal. Ó, a gente dando spoiler aqui, nem sabia se podia falar isso, mas já saiu. Ixi, vamos ter que... É pra instigar. É pra instigar. É positivo. É pra instigar. Saiu naturalmente. Se quiser, a gente puxar corta. nossa orelha aí, ó. Não, vai tá tranquilo. Fofoca, gente. Já estamos dando spoilers. Vamos lá? Sobre as uvas, né? Continuando nesse papo. As nossas uvas aqui em Minas, definitivamente, são a Sauvignon Blanc e Syrah? Ou o que vem aí despontando? O que você tem a dizer? Elas são as mais cultivadas porque foram as primeiras a serem estudadas, né? Respondem muito bem à técnica. Então, quando a pessoa está começando, geralmente aposta nelas pela qualidade e pela questão do manejo, que é mais garantido. Tem uma certeza maior que vai dar certo. A partir do que cultivar uva não é fácil, tá, gente? É uma planta que demanda muita atenção, muito cuidado. Então, a maioria das vezes as pessoas começam com essas que já são mais certas, né, mais fáceis de lidar, e a partir daí vão explorando outras possibilidades.
A Syrah em si, ela foi uma coincidência grande, né, a gente ter começado a estudá-la, né, eu estava comentando com o Gustavo um pouco mais cedo, que vieram 4 variedades para fazer o primeiro experimento da dupla poda, né, e essas variedades eram mudas que estavam sobrando no viverista que cedeu as variedades, né? O viverista francês, que é sócio da Vitácia Brasil, ele falou assim, olha, eu tenho essas variedades sobrando aqui, eu te cedo as mudas para você plantar o parreiral, né? Mas vai o que eu tenho aqui, beleza? Beleza. Aí veio Pinot, Chardonnay, Merlot e Syrah. As outras 3 não respondem bem à técnica da dupla poda e a Syrah responde super bem, então ela se destacou e deu para ver que era possível fazer. Aí eu brinco, se ao invés da Syrah tivesse vindo uma Carmenere, o experimento tinha morrido ali. Porque são variedades que não respondem bem à técnica, né? Então poderia achar assim, não vai para frente, né? Isso aqui não vai dar certo. Mas como a Syrah estava no meio e ela responde muito bem, a partir daí o experimento começou a ser feito todo focado nela. Depois vieram outras variedades, numa dessas a Sauvignon Blanc. E agora já tem um outro experimento com outras variedades também, já plenamente testado, né? mais de 6 anos já de experimento, com variedades como Marcelin, Tempranillo, Grenache, Marsanne, Vermentino. Essas variedades todas respondem bem à técnica da dupla poda também. Então daqui a pouco vai começar a aparecer os vinhos aí de outras variedades também. Tempranillo a gente já tem, né? Por exemplo, o Stella Valentino tem um Tempranillo, né? Já tem um tempo. Quando eu fui na Bárbara Leodoro, eles já estão com algumas uvas diferentes. Tem algumas também, sim. Ainda não saiu, não. Já está com uma quantidade menor, né? Pequena, está só interno da vinícola ainda, mas daqui a pouco já vai começar a aparecer. Legal. E quando a gente pensa assim nessas uvas, Isabela, porque tem algumas uvas, a gente que está no ponto ali de venda, que tem um apelo mais comercial, né? E elas são vendáveis por si só. Dentre essas que você falou, eu acho que apenas a Tempranillo é uma uva que as pessoas chegam pedindo, assim, eu gosto de Tempranillo. Aí quando você pega Marcelin, eu acho sensacional, tá aparecendo essas uvas pouco exploradas no cenário, porque pra gente, enquanto sommelier, apresentar isso, não sei se você concorda comigo, mostrar essas possibilidades, essa diversidade que é o mundo dos vinhos, é interessantíssimo. Mas e a Cabernet? Pois é, isso que eu chegar. E essas mais comerciais, assim, teve tentativas com elas? Eu tô adorando que elas estão aparecendo no cenário, assim, do meu lado pessoal, né? Mas teve tentativas com elas também? Sim, a questão das Cabernets, né, e a Merlot entra aí junto também, né, nessas variedades, elas têm dificuldade em responder à técnica, elas precisam de mais... precisa de mais vigor para responderem bem à técnica. Então, tem um experimento também com Cabernet Sauvignon, Merlot e Cabernet Franc com diferentes porta-enxertos. Então, porta-enxertos mais vigorosos para darem uma resposta melhor, né, para trazer mais vigor para essas variedades. Então, com porta-enxertos mais vigorosos, é possível produzir em quantidade agronomicamente adequada, né? Não adianta você tem variedades que produzem pouco com excelente qualidade, mas acaba que a uva fica muito cara, né? Tem que ser financeiramente viável. Então, com o uso de porta-enxertos adequados, consegue ter uma resposta agronômica boa para essas variedades também. Então, também começa a aparecer. O exemplo está aqui, né? O Cabernet Franc. Uhum. Tá um Cabernet Franc de inverno aqui. Então, vai começar a aparecer Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot Noir, Chardonnay. Já tem conseguido ter respostas agronômicas melhores para essas variedades. E assim, lembrando aqui agora, eu até comentei com você antes, um dos melhores mineiros que eu degustei recentemente, não sei se você já conheceu o Cabernet Sauvignon do Maria, que tem... Não. Nossa, cara, sensacional. É um vinho muito legal. Muito que esse é raro, né? 2018. Esse é raro. Poxa, tinha que... Eu até brinquei com o Duzinho, falei, tem que produzir isso de novo. Eu falo com ele sempre. Porque é um vinhão, cara. É um vinhão. Sensacional, esse é raro. E não faz mais. E foi na base da briga. Olha só. Foi na base, e ele parou foi na de fazer base da insistência. Por causa disso, né? Que o Cabernet não tava na terra dele, parou de responder bem. O Cabernet ele tava com um porta-enxerto que não é tão vigoroso. Então, produzia muito pouco. Não justificava, né? Então, esse daí que eu brinco que é o filho único de mãe
né, solteira. Não tinha jeito não teve como continuar com ele depois. A gente conseguiu fazer ele separado nesse ano, mas foi o único. Agora eu já até me perdi aqui, tanto assunto. Isso é bom sinal. Já foi falado. Ih, danou. Deixa eu ver aqui. Acho que já conversamos no primeiro sobre o inimigo do vinho brasileiro hoje em dia, o que seria no comércio, mas isso, o que vocês acham? Eu acho, foi o que o Pablo comentou no começo, assim, eu acho que o grande vilão do vinho brasileiro é o preço. É o preço, assim, né? E o preço nosso, né? É cruel, assim. Eu sempre brinco que quando a gente está num país tipo Portugal, por exemplo, você tem acesso a vinhos com preço muito mais acessível, né? Que eles fazem por lá e que você não acredita que eles conseguem vender vinho naquele preço e ainda ter lucro. Aqui no Brasil, eu acho que o sócio que a gente tem, que você falou, que prejudica bastante, né? E é um dos únicos países que o imposto sobre o vinho é imposto pesado, como cigarro e outras bebidas alcoólicas mais pesadas, né? Enquanto a grande maioria dos países o imposto sobre o vinho é imposto de alimento, né? E aqui é no outro extremo, né? Não é só imposto em si, né? Toda a cadeia de fornecimento de insumo, tudo importado, a maior parte das coisas são importadas, aí entra o imposto em cima também. Então, tudo isso dificulta a acessibilidade, né? Fico pensando, né, não é só o líquido, né? Tipo, a garrafa... A garrafa é importada, a rolha é importada, a cápsula é importada, o papel que onde imprime o rótulo é importado. É muito caro. Os insumos enológicos. Se a gente for parar para pensar que o dólar acha que é tudo daqui, né? no na preço esquininha. que está, né? E com o dólar nas alturas ainda, aí que fica mais... E euro. A maior parte das coisas é em euro. Dos insumos é em euro. Negociado em euro. Sim. Mais pesado ainda. Então é imposto e também tecnologia de produção, né? Fora daqui, a gente vê parreirais muito tecnificados, você consegue reduzir bastante a questão de mão de obra, a produtividade mais alta. Isso tudo vai impactando no preço. Com certeza. Com certeza. A gente tinha feito uma pergunta aqui, mas acho que a gente pode, já foi falado, né, de quantidades e crescimento. A tendência é aumentar mais, né? Você acha isso positivo? Essa questão de vinícolas aparecendo aí cada vez mais? Eu acho que é bem positivo, ajuda também a divulgar mais o produto, ajuda a trazer essa realidade mais para perto das pessoas. Muita coisa, né? Às vezes... quando você monta uma vinícola numa cidade isolada, às vezes fica difícil de conseguir levar os visitantes para lá. Agora, quando vão montando vinícolas no caminho, vai se formando uma rota, né? É algo que já está até estudado, né? O governo de Minas Gerais já está estudando para montar as rotas do vinho mineiro. Isso é muito interessante. E isso ajuda muito. E quando você tem uma vinícola, né? Você movimenta toda uma outra cadeia de turismo, né? Então, você movimenta restaurante, movimenta hotelaria, outros passeios, né? Outras atrações turísticas que tem perto, e aí combina com o queijo, combina com o azeite, e o café, e isso vai movimentando... Vira um movimento muito uma maior. Série de outras culturas também, né? Que gera riqueza. Sim. Legal. E o seu foco hoje, você presta consultoria para vinícolas de outros estados, de outras regiões também, mas o trabalho mais forte é aqui em Minas Gerais, eu imagino. Isso, a maior parte. Mas assim, no Brasil, a gente já falou aqui que é um país continental, o que você acha que está se destacando hoje, assim, alguma região nova que está surgindo aí, vale a pena a gente ter uma atenção maior, ou as regiões que já fazem vinhos de qualidade há décadas e realmente são as mais promissoras e que vai continuar ditando a regra. E isso é para você também, Pablo, porque eu sei que você gosta de vinhos brasileiros e sempre está atrás de produtores, para ter no Cabernet, para ter no seu trabalho, e alguns produtores você vai buscar direto na fonte e tudo mais. Já teve esse trabalho, pelo menos. Tem alguma coisa que para vocês, a pergunta seria para os dois, assim, tem se destacando, Rio Grande do Sul, Santa Catarina ou no Goiás? O que vocês acham assim, do cenário brasileiro, do vinho brasileiro atual?
que merece a gente Nossa, ter eu atenção? acho que tem tantas coisas acontecendo, né? Dos tradicionais, o Sul tem melhorado, né? Dia a dia a característica dos vinhos, né? Tem ficado cada vez melhor. Aqui na região, né? Muitos outros projetos aparecendo, a Serra Carioca também, né? Ali a região de Petrópolis, a Serra de Petrópolis, sim, Teresópolis. Pra todo lado, né? Ali também estão surgindo vários projetos, tem um projeto grande ali naquela região, e o Centro-Oeste, né, que está uma máquina de produzir novos projetos vinícolas. Olha isso. Então, Goiás, Brasília, né, tem uma vinícola muito bacana lá em Brasília. Também, então... Brasília tem até um evento de vinho que foi feito agora. Foi feito esse ano, Expovitz. Expovitz. Eu vi a propaganda já do ano que vem. Esse ano foi o primeiro, foi grande, teve participação de vinícolas do Brasil inteiro, eram 3 pavilhões gigante. Com vinícolas oferecendo degustação, evento técnico, exposição de máquinas, e ano que vem vai ter também, já está até com a data eu vi marcada. Essa semana, divulgação já de 2025. Isso. Então, tá acontecendo. Me surpreendeu esse evento ter lá, assim, que é muito grande. Muito grande, foi muito grande. Tá acontecendo pro país inteiro, né? Eu tenho ficado muito atento aos espumantes, né? Talvez seja óbvio falar isso, mas é porque espumante sempre me surpreende pela qualidade, tanto os do Rio Grande do Sul, quanto os que a gente está produzindo aqui também, né? Sim. O Maria Sur La Escalier é delicioso. É muito legal aquele espumante. E... o que eu ia falar... uma coisa que eu tava atento, né? Teve aquela apresentação do governador que teve na CDL há uns dias atrás. Sim. Com vários produtores de vinhos mineiros. E uma coisa que eu achei interessante é que tem investido mesmo, assim, né? Na apresentação do vinho, no design do vinho. Que te traz confiança, né? De que tem um cuidado com o produto e tal. Sim. Diferente do que eu já vi há um tempo atrás fora de Minas, que às vezes você não compra pelo... porque queira que não, a primeira coisa que vai impactar é o visual, né? Ali a garrafa, o rótulo, a comunicação, né? Mas aqui tem tido esses investimentos grandes, né? Eu imagino que seja no design, na apresentação e na estrutura da vinícola. Tem gente que monta a primeira vinícola e depois faz o vinho, né? Tem de tudo. Já vi um caso... faz a vinícola para ter o espaço e depois na experiência. Quando o parreiral começar a dar produzir, tem de tudo, né? Tem de tudo. Tem os que montam primeiro, tem os que montam depois, tem os que não montam nunca. Mas é massa, eu acho esse movimento em torno do vinho só fortalece o consumo. Exato. E ainda a gente consome tão pouco, né? Pois é. Eu acho que o que você falou... Em Belo Horizonte não, porque em Belo Horizonte o povo tá bebendo muito. Isso é bom sinal. Isso é bom. Eu imagino que nós aqui não consumimos tão pouco assim. Tem isso. A gente responde uma porcentagem considerável aí desse... a porcentagem a gente ajuda. A litragem aqui deve ser longa. Tá legal isso, porque eu fui em São Paulo há pouco tempo. Aí aproveitei e fiquei lá na Pro Wine. Pro Wine, eu estive lá também. E aí eu nem ia pra ficar e fiquei. Mas eu observei também que tudo agora também é wine bar. Que tá abrindo em São Paulo, assim, um tanto de wine bar novo, e isso facilita o acesso ao vinho. Porque às vezes a pessoa quer tomar só uma taça, né? Sim. Ou ela vai... a maioria que tá abrindo é com essa... experiência. Exato. Uma taça. A pessoa toma uma taça de uma taça do outro, uma taça do outro, quer dizer, ela não teria essa vai no lugar, não tem nem cardápio. Eu lembro o cara que fez ali na seleção no mês, se não for quinzenal. Sim. E é bem interessante. Sim. A primeira importadora que eu trabalhei foi do Ciro Lila, foi a 20, né? Que é a irmã ali mais nova da Mistral. E eu lembro que foi assim, foi em 2007 que eu comecei a trabalhar com eles, e o Ciro, na entrevista, ele falou que o vinho no Brasil vai dar certo quando as pessoas começarem a tomar vinho em bar. O dia que isso acontecer, o vinho está começando a trilhar um caminho muito legal, e vai tirar um pouco essa história do vinho para
poucos momentos, só para grandes momentos, né? Para grandes celebrações. E a gente está vendo isso acontecendo, né? Isso é muito legal. E aí, aqui na nossa mesa, a gente tem uma pessoa que é responsável por isso acontecer, que é o Pablo, né? Que fazer em Belo Horizonte. O Cabernet começou quando, Pablo? 2015. Em 2015, montar um bar de vinhos, que chama Cabernet Botequim, né? Onde era praticamente uma oficina, ele tinha uma garagem ali do lado e tudo mais. E ser o que é hoje, né, é muito legal. E o que eu acho muito massa dessas coisas de bar de vinhos, a minha filha, a gente tem uma filha de 14 anos. Um dos lugares que ela pede para ir, geralmente, quando a gente sai e tudo mais, é no Cabernet Botequim. Então, assim, ela não está indo ainda para tomar vinho. Daqui a pouco vai. Mas assim, é legal hoje ela está uma adolescente, mas quando ela começou a ir lá, ela ainda não era uma adolescente, e ela já crescer nesse cenário, né? Isso é muito legal. A experiência é maior, né? Ali, até para criança. Pessoal, o papo tá muito bom, mas nosso tempo acabou. A gente não brindou no começo, a gente poderia fazer um brinde agora para acabar esse bate-papo, né? É isso. E muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado pelo prazer. convite. É uma honra poder obrigado, ter Isabela, recebido. ter vindo. Quando o papo é bom, a conversa é boa, a companhia é boa, Deu certo. Passa, a gente nem vê, né? Isso é muito bom. No dia que eu visitei você lá em Caldas, conhecendo rapidamente ali, né, o trabalho feito, e dali deu um start, e dali mesmo eu te convidei, e que bom que nessa sua vinda a BH deu certo a gente poder aproveitar e fazer essa edição do Papo de Vinho. Um prazer enorme estar aqui, gente. Foi um bate-papo muito bacana. Sim. É um prazer, obrigado, fiquei muito Pablo. honrado pelo convite. E o Pablo foi ótimo, assim, porque no começo eu falei assim, mas eu não tenho muito o que agregar. Eu Falar falei, o quê, tem gente? demais. A experiência que você tem aí com vinho mineiro, vinho brasileiro, vai ter muita coisa para agregar. Isso é importante. Muito obrigado. A gente que agradece. Muito obrigado, gente. E até a próxima. Até a Então é próxima. isso. Até mais. Até mais. Saúde. Saúde.